Olá, boa tarde. O plenário do Senado deve votar na sessão remota de hoje, marcada para as 4 da tarde, as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados ao projeto que prevê socorro financeiro a estados e municípios para enfrentar a pandemia do coronavírus. O projeto, que já havia sido aprovado pelo Senado no fim de semana, prevê o repasse de 60 bilhões de reais para compensar a perda de arrecadação e ajudar no combate à pandemia. Esse total pode chegar a 120 bilhões de reais com a suspensão e renegociação de dívidas. Os deputados mantiveram o texto base, mas alteraram pontos da proposta. Eles ampliaram, por exemplo, as categorias que não estarão sujeitas ao congelamento de salários, uma contrapartida para o socorro financeiro. A proposta aprovada pelo Senado previa que seriam poupados apenas profissionais das áreas de segurança e saúde que estejam atuando no enfrentamento ao coronavírus. Os deputados incluíram na lista outras categorias, como policiais legislativos, técnicos e peritos criminais, agentes socioeducativos, trabalhadores da limpeza urbana, assistência social, profissionais de saúde da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, profissionais da educação e fiscais agropecuários. Uma emenda aprovada pelos deputados também suspendeu os prazos de validade de concursos públicos até o final do estado de calamidade. A Câmara também mudou o critério de distribuição de parte dos 10 bilhões de reais que serão repassados a estados e municípios exclusivamente para ações de combate ao coronavírus. No texto aprovado pelo Senado, o critério para repassar os 7 bilhões destinados aos estados seria a taxa de incidência de infectados em relação ao número de habitantes. O que foi aprovado pelos deputados leva em conta apenas o número de infectados de cada estado. Dessa forma, estados como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, deverão receber mais recursos do que o previsto pelos senadores. Tem a notícia de que a Câmara dos Deputados faz substanciais alterações no projeto de auxílio a estados e municípios. Acabo de receber essa notícia aqui via assessoria e certamente teremos muito trabalho. E Vossa Excelência, que gastou tanto tempo na busca da conciliação, agora certamente precisará adotar medidas um pouco diversas, porque as alterações, elas agridem, elas prejudicam severamente os estados mais pobres. Não tenho dúvida que as alterações promovidas pela Câmara dos Deputados representam a força das bancadas do Sul e do Sudeste e que nós, aqui no Senado Federal, restabeleceremos o texto aprovado por quase a unanimidade do Senado Federal. E como mais uma medida de combate ao coronavírus, o Senado vota hoje um projeto que agiliza a importação e distribuição de medicamentos e de equipamentos médicos pela Anvisa. A proposta já foi aprovada pela Câmara e transfere para a Anvisa o poder de liberar a importação e a distribuição de medicamentos e equipamentos de combate ao coronavírus. Esses produtos devem estar registrados e ter uso autorizado por autoridades sanitárias de outros países, como Estados Unidos, Japão, China ou da Agência Médica da União Europeia. A Anvisa terá prazo máximo de 72 horas para autorizar a importação. O projeto recebeu uma emenda do senador Antônio Anastasia, sugerindo que, na ausência da resposta da Anvisa nesse prazo, a autorização seja concedida automaticamente. A justificativa do senador é que, diante do aumento rápido do número de casos no Brasil, a agência pode ficar sobrecarregada com muitas solicitações. A lei que já está em vigor de medidas de enfrentamento ao Covid-19 possibilita a autorização temporária para a importação desses produtos, mas sem o prazo de 72 horas e com necessidade de autorização do Ministério da Saúde. Pela proposta, o médico que prescrever o medicamento terá que informar ao paciente que o produto ainda não tem aprovação no Brasil, mas foi liberado para uso em outros países. A medida é em caráter excepcional e temporário. A liberação regular de medicamentos pela agência costuma levar 1 ano. O senador Nelsinho Trade, que é médico e acabou de se recuperar do coronavírus, aplaudiu a medida. Todo e qualquer remédio que puder vir de outro país, que tenha comprovação que fez um efeito positivo
e ajudou o paciente a superar a questão do coronavírus. Se a gente se prender à burocracia da Anvisa, que às vezes demora 2 anos, 3 anos para poder liberar um medicamento dessa natureza, ele já vai perder o seu efeito e a sua razão de ser. Então eu vejo com bons olhos, porque nós estamos diante de um inimigo oculto, de uma guerra sem fim, e que todas as armas têm que ser usadas para a gente poder vencer esse coronavírus. É lógico que todo e qualquer medicamento tem que ser prescrito e supervisionado por um médico profissional da área. O Senado aprovou nesta terça-feira medida provisória que prorroga contratos do Ministério da Agricultura. O texto havia passado pela Câmara dos Deputados na semana passada. Como não sofreu alterações, segue para a sanção. A medida provisória autoriza o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a prorrogar por até 1 ano o contrato de 9 servidores temporários da área de Tecnologia da Informação e Comunicação da pasta. A prorrogação dos contratos temporários dos 9 servidores em questão pelo prazo máximo de mais 1 ano, repetindo, pelo prazo máximo de mais 1 ano, deverá proporcionar condições para que o MAPA ajuste seus processos de trabalho sem interrupção de serviço e sem perda de conhecimentos relevantes para a organização da pasta. De acordo com o Poder Executivo, os servidores foram contratados em 2015 e teriam um vínculo extinto até 15 de maio de 2020. Eles são responsáveis pela gestão de 17 contratos e pela manutenção de 48 sistemas de informações. Os senadores analisaram o argumento do Executivo de que o desligamento dos servidores poderia comprometer a execução de programas estratégicos, como o Plano Safra. A prorrogação do contrato temporário desses 9 servidores não poderia ter sido feito por medida provisória. Houve uma negligência na gestão desses contratos. No entanto, eles são muito importantes porque principalmente vão atender a agricultura familiar. Por essa razão, o PROS vota sim. Os senadores também aprovaram um projeto que transfere terras da União para os estados de Roraima e do Amapá. A doação já estava prevista, mas ainda não aconteceu devido a exigências para a comprovação da posse de alguns terrenos, que devem ser excluídos da transferência aos estados. O objetivo é dar eficácia à legislação e celeridade ao procedimento de regularização fundiária. Recentes episódios de incêndios em áreas localizadas na Amazônia Legal repercutiram de forma extremamente negativa perante a comunidade internacional, com efeitos prejuízos imediatos nas relações com outros países e no comércio externo brasileiro. Destaque-se, portanto, que os governantes dos estados localizados na região amazônica foram unânimes a indicar a ausência de regularização fundiária como maior entrave no controle daqueles desastres ambientais, amplamente notificados em razão da impossibilidade de se identificar o responsável pela terra afetada. Amapá e Roraima são as únicas unidades da federação que não têm autonomia sobre o seu próprio território. Hoje, de fato e de direito, o Amapá, o meu estado e o estado de Roraima cortam de uma vez por todas esse cordão umbilical que atravancava o nosso desenvolvimento, e a gente pode agora, com esse projeto de lei sendo sancionado pelo presidente da República, que já foi votado na Câmara dos Deputados, transferir, depois de 30 anos, de 3 décadas, as terras do Amapá e de Roraima para o domínio do povo dos seus estados. O ministro da Educação participou nesta terça-feira de reunião de líderes do Senado. Abraham Weintraub afirmou que, apesar da pandemia, o governo não deseja alterar o calendário do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas estão marcadas para novembro. Na internet, antes da reunião de líderes do Senado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, escreveu: esquerda, abre aspas, cancelem o Enem, quem não tem internet será prejudicado, fecha aspas. E quem não tinha em 2015, 16? Demos recursos para as escolas terem internet, fizeram a quarentena. Sugestão, com 50% do fundo eleitoral, todos os estudantes pobres terão internet em casa. Não desistam, estudem.
Na reunião, segundo os senadores, o ministro confirmou para novembro as provas do Enem. O ministro, totalmente irredutível, ele não quer adiar o Enem. Os senadores estão ponderando aqui a necessidade de se adiar, porque vários estudantes, milhares, estão prejudicados por conta da quarentena e do isolamento e a suspensão das aulas no Brasil afora. E muitos estudantes em casa não têm a mesma estrutura que uma escola pode oferecer para que ele possa participar do Enem com as condições. Ainda não temos fatos que possam determinar o adiamento do Enem. As inscrições que começam dia 11 agora, de 11 a 22 de maio, elas serão feitas como sempre, através da internet, remotamente, sem problema nenhum. Então não vai ter problema fazer inscrição. Atrasar isso, botar para o ano que vem, é comprometer todo um calendário das instituições de ensino superior que esperam e dependem desses resultados. Então nós acreditamos e apoiamos a ideia do ministro porque entendemos que ainda não há fatos que justifiquem esse adiamento. Esse período de pandemia fez com que todo o processo escolar do Brasil houvesse aí uma interrupção por pelo menos 3 ou 4 meses. Ou seja, esses alunos que não têm acesso à internet, eles também não estão tendo acesso a esse aprendizado. Portanto, estão numa situação de defasagem. Então, em nome da justiça para esses jovens do Brasil, é muito fundamental que o Enem venha a ser realmente prorrogado. O Enem está programado para novembro. Nós não imaginamos essa pandemia fazendo o estrago que está fazendo até novembro. É possível decidir isso por volta de julho, agosto. Se houver um agravamento da pandemia, aí se justifica, sim, o adiamento do Enem. Se não houver um agravamento e, ao contrário, nós voltarmos à normalidade até agosto, certamente não haverá razões para adiar o Enem. Os serviços de tratamento e distribuição de água e de coleta de esgoto foram retirados do decreto presidencial que lista as atividades essenciais. O argumento é de que as áreas são de competência municipal, mas as empresas do setor reclamam. Em 20 de março, a propósito da pandemia do coronavírus, a Presidência da República publicou um decreto com destaque para as atividades consideradas essenciais que não poderiam ser interrompidas durante a quarentena. Semana passada, o governo publicou uma revisão do mesmo decreto, onde não incluiu os serviços de captação, tratamento e fornecimento de água e esgotamento sanitário. Pessoas com máscaras nas ruas, todos lavando as mãos várias vezes ao dia. Afinal, além do isolamento, o combate ao coronavírus passa pela higiene. Só que 35 milhões de brasileiros não têm água tratada e a metade da população convive com esgoto a céu aberto. O cenário fica ainda mais preocupante diante de uma pandemia. Gestores públicos e privados dos serviços de saneamento querem a reinclusão do setor nas prioridades previstas no decreto, facilitando desde o trânsito das equipes de serviço até o acesso aos insumos e equipamentos de proteção. Hoje, as equipes de saneamento que estão na rua precisam de equipamentos de proteção individual, precisam de mais fluxo e acesso aos diferentes pontos da cidade para poder fazer as manutenções de rede, operar as estações de tratamento de esgoto, e o reconhecimento como serviço essencial é fundamental para isso. O governo alega que retirou os setores do decreto porque eles são de competência municipal. O governo retirou do decreto a suspensão do serviço básico de água e esgoto, exatamente porque é competência dos estados e municípios. Só por isso, os estados e municípios continuam realmente adiando, tendo competência para fazer qualquer procedimento com relação a isso. Agora, nós estamos fazendo um esforço muito grande no Congresso para votar a questão do saneamento, o marco regulatório de saneamento básico, isso é fundamental. Hoje nós temos milhões de brasileiros que não têm acesso ao saneamento básico, portanto, é o momento de fazer investimento nessa área. Então, esse foi o motivo da retirada.
as exigências e custos de contratos administrativos públicos sem quebra de acordo vão poder ser alterados durante a pandemia da Covid-19. É o que propõe um dos textos do projeto de lei emergencial do senador Antônio Anastasia, que vai tramitar no Senado. O Senado já aprovou um texto parecido. Nele, as ações de despejo em imóvel urbano e a prescrição de processos, já em trâmite na Justiça, ficam suspensos até o dia 30 de outubro deste ano. Esta nova proposta, também de autoria do senador Antônio Anastasia, deve flexibilizar os contratos da administração pública, como uma forma de priorizar o orçamento para o combate ao coronavírus. Pelo texto, os contratados podem apresentar um plano de contingência, explicando o porquê o contrato não deve ser suspenso. A partir do plano de contingência, a própria administração pública pode suspender obrigações, revisar cronogramas e desmobilizar pessoal e equipamento, além de suspender as possíveis sanções. Em contratos com remuneração variável ou penalidades baseadas em sistema de desempenho, a administração poderá revisar a escala de desempenho previsto no contrato, desde que seja mantido um patamar mínimo de qualidade. E nas concessões, o prazo para pagar alguns encargos pode ficar para depois. É o caso de outorga fixa ou variável, valores de fiscalização e encargos setoriais, desde que não sejam de natureza tributária. Ninguém podia imaginar que haveria uma pandemia universal como estamos tendo. Então, a doutrina já previa a possibilidade dessa teoria da imprevisão. É uma questão totalmente imprevisível. Portanto, essa lei cria o contorno jurídico para que a administração possa rever esses contratos, alterando tarifas, atrasando pagamentos, de tal forma que não haja uma solução de continuidade, ou seja, um corte, um rompimento dos contratos. Esse regime de transição proposto pelo senador, ele mostra, de forma a colocar do ponto de vista jurídico, opções para as empresas fazerem a sua ou renegociação ou uma reestipulação do contrato, ou qual o tempo o contrato será cumprido, como será feito o ajuste financeiro. E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, basta acessar senado.leg.br/TV. Lembrando que logo mais às 16h haverá a sessão deliberativa remota do plenário e você pode acompanhar ao vivo aqui pela TV Senado. Obrigado pela companhia e até a próxima.